Quando comecei a andar de moto, me mantinha nela da mesma forma como fazia com a minha bicicleta, que era me segurando no guidão. Quanto mais forte fosse uma freada ou mais irregular fosse o terreno, mais força eu fazia sobre o guidão. Além dos demais problemas que essa postura incorreta trazia e que eu iria a descobrir mais à frente, quando em viagens com um pouco mais longas, eu ficava com muitas dores nos ombros, braços e antebraços, a ponto de ter que parar durante a viagem para tentar relaxar a musculatura. Depois de fazer um curso de pilotagem esportiva, aprendi que a fixação do piloto na moto se dá pelos pés e joelhos. Com isso, o guidão e os braços não sofrem o esforço e são usados apenas para direcionar a condução. Daí em diante, só alegria, viagem sem cansaço, sem dor e muito mais prazer. Numa comparação entre moto e bicicleta, temos que a bike não tem suspensão e, com isso, toda a trepidação do terreno é passado para o ciclista. Se as motos também não tivessem suspensão, a mesma transferência de trepidação ocorreria para o piloto. Entretanto, embora o sistema de suspensão tenda a manter o centro da gravidade da moto estabilizado, ainda assim existe transferência de ondulações do terreno para o piloto. Se o piloto manter-se plantado na moto, deixando o peso do corpo sobre o banco e segurando no guidão, ele receberá todas as oscilações da moto, terá desconforto e limitará o seu potencial de pilotagem. Quem nunca passou por um obstáculo e tomou um coice da moto, ficando com a impressão que seria arremessado? Trocando-se sua fixação do banco e dos braços para pés e joelhos, você passa a cavalgar a moto, deixando que todo o conjunto oscile debaixo de você, e então mantenha sua atenção e esforços na pilotagem do equipamento. Já que, mesmo lombadas ou buracos repentinos, não vão influenciar no controle da moto. Mesmo nas freadas fortes, o corpo fica firme sem necessidade de segurar o peso dele nos braços. Os pontos de fixação são os joelhos, pontas dos pés e calcanhares. Os joelhos na lateral do tanque, a ponta dos pés na pedaleira, o calcanhar vai apoiado firmemente no protetor ao lado da balança. Sim, é cansativo se segurar na moto com as pernas, mas só no começo. Com a prática, essa postura torna-se normal e os benefícios são enormes. Quaisquer que sejam os obstáculos ou ondulações do terreno, vá se erguer um pouco o quadril, tirando o peso do corpo que estava sobre o banco e mantendo os braços relaxados para que a moto absorva sozinha todas essas ondulações. Note que, mesmo passando pelas lombadas e rua esburacada, eu estou conduzindo a moto com apenas 2 dedos, pois a ação sobre o guidão é apenas para manter a aceleração e para os movimentos de esterço e contra-esterço. Se as ondulações forem severas, ou mesmo tenho que passar sobre um grande obstáculo, basta manter o quadril acima do banco e inclinar o tronco um pouco para frente, de forma a evitar que um salto grande da traseira da moto te impulsione como se fosse uma catapulta. Mesmo em frenagens severas, note que não utilizo o guidão para segurar o meu peso. Quando a troca da marcha e uso do freio traseiro, em pouco tempo a gente se acostuma com o movimento de trocar a marcha ou frear e em seguida retornar a ponta do pé sobre a pedaleira. Isto não diminui a velocidade de ação, nem para a troca da marcha, nem para o freio. Tanto é verdade que os pilotos de moto velocidade assim o fazem. Enquanto o pé sai para acionar a marcha ou freio, temos que os joelhos continuam pressionando o tanque, garantindo nossa fixação. Nas curvas inclinadas, onde se abre a perna para raspar o joelho no asfalto, como referência para a curva, o piloto mantém sua fixação na moto através da ponta do pé e do apoio do calcanhar no protetor.
Ao se andar com o meio do pé na pedaleira, além de não se conseguir fazer essa fixação pressionando a moto entre os calcanhares, pense que as pontas dos pés ficam muito próximas ao chão, podendo raspar os dedos em uma curva ou mesmo batê-los em algum obstáculo.